Afinal, de quem é a culpa? Essa é a pergunta que nunca foi respondida, mas que todos sabem na realidade a resposta. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre o culpado por mais de 700 mil mortos durante a Covid. E o documentário da cineasta Dandara Ferreira, que aborda exatamente esse tema com essa pergunta: de quem é a culpa? Eu sou Marcos Barros e esse é o nosso canal Geode. É sobre esse tema que nós vamos rebuscar lá em 2020, trazer para o 2025 na procura dos culpados por sermos o segundo país do mundo com maior número de óbitos durante a pandemia. Levando em consideração que o primeiro país foi os Estados Unidos, mas que o seu presidente negacionista da época, o mesmo que está agora no poder, o Donald Trump, foi colocado e considerado o grande culpado. Aqui não poderia ser diferente. O grande culpado é sim, não tem para onde correr. O líder maior, o que foi responsável, aquele a quem foi dada a confiança, a responsabilidade para cuidar do povo brasileiro, da nação brasileira, principalmente nesses momentos de crise e de angústia. E é aí exatamente que a cineasta Dandara Ferreira, no seu documentário, vai pegar uma pesquisa muito aprofundada sobre tudo o que ocorreu durante o período da pandemia, o comportamento, as ações, as medidas tomadas, o que deu certo, o que não deu certo, as omissões, o papel dos políticos nessa história toda, o negacionismo feito por muitos médicos bolsonaristas e negadores de ciência. Imagine médico negando a ciência. O absurdo, mas muito absurdo, muita irresponsabilidade, muita ignorância aconteceu, o que levou para que nós batêssemos recorde de pessoas que perderam suas vidas. Olha, no Brasil, eu acredito que não teve uma única família que, dentre os seus membros, não tenha tido pelo menos um que perdeu a vida durante a pandemia para a Covid-19. Ou seja, todas as famílias sofreram com a pandemia, todas sofreram com a Covid-19. E um sofrimento doloroso, porque todos estávamos presos às nossas residências, aos nossos ambientes, com falta de tudo, com distanciamento, sem poder ver ninguém entre parentes, amigos, vizinhos, por conta da quarentena. Uma quarentena que, diga-se de passagem, foi mal administrada, foi mal produzida, foi mal controlada e conduzida para que realmente as pessoas tivessem a noção da gravidade. Aquela história de era só uma gripezinha, não vamos destruir a economia por causa de uma gripezinha, isso foi criminoso e foi isso que levou um dos fatores ao número de pessoas, de vidas perdidas tão grandes. O documentário vai abordar também a questão da CPI da Covid, que muita coisa ficou levantada, muita coisa ficou provada, muita coisa que queriam tentar esconder. Mas o mais interessante é que depois do final da CPI, depois do relatório, nada foi feito. Os criminosos passaram incólumes, simplesmente se deu por esquecido. E o documentário da Dandara Ferreira tem esse objetivo: trazer a pauta de novo, trazer de lá de 2020 para cá os motivos, os reais acontecimentos, as razões que nós tivemos tanta perda de vidas humanas, jovens, adultos, crianças, muitas crianças, homens, mulheres, idosos, filhos, pais, filhas, mães, avós. Foi uma perda grande e perdeu a sociedade brasileira, perdeu as famílias, perdemos todos nós. Eu tive parentes perdidos pela Covid em hospitais entubados. A falta de medicação, a compra irresponsável de vacinas com muito atraso, o negacionismo da necessidade da quarentena, o negacionismo da
preocupação e do real terror que a Covid estava colocando, ou seja, do perigo real da Covid. Tudo isso foi fruto de uma péssima administração, uma péssima liderança. Enquanto se jogava cloroquina para emas no Palácio do Planalto, o povo morria nos hospitais por falta de atendimento, por falta de entubamento. E mesmo entubado, muitos tiveram suas vidas ceifadas. Foi muita agonia, os senhores devem lembrar muito bem disso. Aquelas valas enormes onde os corpos eram enterrados, para que não fosse prejudicial, para não poder proliferar mais a doença para outros indivíduos. Imagine quantos profissionais de saúde sofreram. É visível lembrar daquela manifestação que os profissionais de saúde fizeram na porta lá do Planalto, e depois ainda algumas das pessoas que ali estavam, dos profissionais, das enfermeiras, foram agredidas por bolsonaristas estúpidos, gente que deveria estar presa e condenada, gente sórdida, fascistas, que não tem amor ao próximo nem a nada, assim como o seu mandante principal. Aí é que vem a pergunta: de quem é a culpa? A culpa é do Jair, o mesmo que hoje está de tornozeleira, o mesmo que está aí à beira de ir para a prisão pelos seus crimes contra o povo brasileiro. Tentativa de golpe de Estado, supressão dos direitos civis das pessoas, ameaças de morte, tentativa de burlar as eleições livres, mas pela pandemia ninguém pagou até hoje. A justiça se calou, o Congresso passou por cima, um novo Congresso entrou, um Congresso que só pensa em dinheiro, que só pensa em poder, que só quer roubar o povo brasileiro. E nada foi feito. Esse documentário da cineasta Dandara Ferreira, muito conhecida inclusive porque ela é autora que produziu aquele filme O Meu Nome é Gal, da célebre nossa cantora brasileira, né, que já se foi, a Gal Costa, e que realmente foi um sucesso. E nós esperamos que esse documentário resgate os fatos da época, chame a sociedade para o eixo, para que a gente busque, antes que seja tarde, enquanto aí é tempo, os verdadeiros culpados. Volte a exigir que a justiça os puna, porque até da vacina eles estavam querendo fazer forma de ganhar dinheiro e de roubar. Todo mundo lembra disso, que até a vacina estavam querendo superfaturar para roubar dinheiro público, enquanto as pessoas morriam todos os dias, sejam em casa, sejam em hospitais, sejam nas ruas. Vamos assistir, vamos valorizar, vamos voltar ao debate, vamos voltar à discussão. De quem é a culpa? Com certeza a culpa é do Jair e de muitos outros Jairs que o acompanhavam. Vamos lá. Pessoal, se inscreve no nosso canal, a gente vai fazer esse debate de novo voltar à tona aqui no nosso canal. A Covid foi algo muito marcante e muito triste e horroroso para a população brasileira. Não pode passar esquecido e batido. Os culpados têm que pagar pelos seus crimes. Vamos se inscrever, deixe o seu comentário. E você acha o quê? De quem é a culpa realmente de quase 800 mil mortos? Não é? Deixa o seu like, que ele é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, que eu lhe agradeço muito. Até a próxima.